Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje, continuamos o estudo das reações de substituição. Dessa vez, vamos estudar substituição em aromáticos. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de iniciarmos a nossa aula, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, assim receberá toda novidade quando forem postadas. Também curta, se você gostar da aula, e compartilhe com seus colegas e amigos. Se você tiver alguma dúvida em relação às reações de adição, assista a aula 2 e também as reações de hidratação com a aula 3. Na aula de hoje, nós vamos estudar as reações de substituição em aromáticos. Temos como os objetivos da aula compreender os principais mecanismos das reações orgânicas para obtenção de novos produtos, relacionando-os aos processos utilizados pela indústria. E também entender os mecanismos das reações orgânicas de substituição em aromáticos e seus principais mecanismos. Então, começamos aí com as reações de substituição em aromáticos. Essas reações, elas ocorrem com a obtenção de moléculas de benzeno substituídas e têm grande importância em aplicações químicas industriais. Essas substâncias são utilizadas como intermediários em várias sínteses, como a de fármacos e como solventes. Em um núcleo ou anel aromático, como o benzeno, no qual todos os átomos de carbono do núcleo fazem ligação com hidrogênio, será substituído o átomo de hidrogênio de qualquer carbono, indiferentemente, pois todos têm o mesmo caráter parcial. Nossos estudos, então, continuam sobre o tema reações de substituição. Uma reação de substituição é aquela em que pelo menos um átomo ou grupo de átomos de hidrogênio ligados ao carbono é substituído por um átomo ou grupo de átomos. As reações de substituição em aromáticos, lembrando aí que os aromáticos eles possuem a presença de pelo menos um anel benzênico. Temos aí a estrutura do benzeno, a fórmula estrutural e também a fórmula de linhas, para você lembrar quem é o benzeno e como que ocorrem as reações de substituição nessas estruturas. Então, lembrando, o benzeno ele tem 6 carbonos, 3 duplas alternadas, e aí a substituição vai ocorrer em qualquer um desses hidrogênios que estão ligados aí ao anel aromático. As reações que vamos estudar nessa aula serão as de halogenação, sulfonação, nitração, alquilação e acilação do benzeno. Lembrando aí, o benzeno são hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam pelo menos um anel aromático. Reações de substituição em aromático. Temos então o primeiro tipo de reação, que é a halogenação do benzeno. Então, o benzeno ele reage com uma substância simples, halogenada, no caso cloro, formando um haleto orgânico aromático e um hidrácido halogenado, que é o HCl. A substituição de um átomo de hidrogênio do anel aromático por um átomo de cloro ou de bromo formam-se os derivados halogenados aromáticos. Exemplo, vamos ver a reação de monocloração do benzeno. Então, benzeno mais o cloro tem que estar na presença do cloreto ferro, que é um catalisador. Então, nós temos aí o rompimento da ligação entre os átomos de cloro, que vai atacar um dos hidrogênios do anel benzênico, ocorrendo então a substituição de um hidrogênio por um cloro, formando o monoclorobenzeno, que está aí a estrutura, mais o HCl, que é o hidrácido halogenado. Então, a formação desses produtos ocorre em decorrência da saída de um hidrogênio do benzeno e de um átomo de halogênio da substância simples halogenada. Então, formando aí o cloreto de hidrogênio. Então, a reação é escrita aí de forma mais simplificada. Então, essa reação ela ocorre na presença do catalisador cloreto de ferro 3. Vamos, então,
ao estudo do segundo caso de reação de substituição em aromáticos, que é a sulfonação. É a substituição de um átomo de hidrogênio do anel aromático por um grupo sulfônico, que é o SO3H. Ocorre na presença do ácido sulfúrico fumegante, ou seja, com gás trióxido de enxofre, que é o SO3, dissolvido e ligeiramente aquecido. Formam-se ácidos sulfônicos aromáticos. Então, exemplo, nós vamos ver aí a monossulfonação do benzeno, que é somente a substituição de um hidrogênio. Então, temos aí o benzeno mais o ácido sulfúrico, onde a hidroxila é separada, o hidrogênio do anel aromático também é separado, formando então, ele vai reagir, o hidrogênio que é substituído, se é separado do anel aromático, ele vai reagir com a hidroxila do ácido, formando a água, enquanto que o grupo SO3H, restante do ácido, se liga ao benzeno, formando então o benzeno sulfônico mais a água. Essa reação ela ocorre na presença de ácido sulfúrico e também sob aquecimento, formando aí o ácido benzeno sulfônico mais água. Continuando o nosso estudo, vamos ao terceiro caso de substituição em aromáticos, são as reações de nitração. As reações de nitração o benzeno reage com ácido nítrico, formando nitrobenzeno e água. É a substituição de um hidrogênio do anel aromático por um grupo nitro, que é o NO2, utilizando-se uma mistura sulfonítrica, ou seja, ácido nítrico e ácido sulfúrico, concentrados e a quente. Lembrando que o ácido nítrico é o agente nitrante e o ácido sulfúrico vai atuar como catalisador e agente desidratante. Exemplo de uma reação de nitração vamos aí, mononitração do benzeno. No caso, a formação dos produtos ocorre em decorrência da saída de um hidrogênio do benzeno e de um grupo hidroxila. Então, a hidroxila vai interagir com o hidrogênio do benzeno, formando a água. E o ácido nítrico interage com a hidroxila, o ácido nítrico, que é o grupo NO2, vai interagir com o anel benzênico, formando aí o grupo nitrobenzeno. Essa reação ela ocorre em presença de calor e de ácido sulfúrico, como dissemos, aí funcionando como catalisador. Temos aí então o nitrobenzeno como produtos e a água. As reações substituem em aromáticos, estudaremos agora a alquilação em aromáticos. A alquilação é a substituição de um hidrogênio do anel aromático por um grupo alquila. Ocorre quando um aromático reage com um haleto de alquila na presença de catalisadores como cloreto de alumínio anidro e aquecimento. A reação produz hidrocarbonetos aromáticos homólogos ao benzeno. Então, como exemplo, vamos ver o mecanismo da reação do benzeno com um haleto orgânico. Então, temos o benzeno mais o haleto orgânico na presença do catalisador e sob aquecimento, onde vai interagir o haleto com o grupo, com o benzeno, formando o benzeno ramificado e um halogenado, um hidrácido halogenado, que é o HBr. Então, nesse caso, o haleto, que pode ser um metil, etil e outros aí, vai se ligar ao anel aromático, formando aí um benzeno ramificado e também o HBr. A formação desses produtos, ela vai ocorrer em decorrência da saída do hidrogênio, formando aí o HBr, que é um hidrácido, e também o benzeno ramificado. Passamos então ao estudo das reações de substituição em aromáticos. A acilação, que é o último tipo de reação que nós vamos estudar na aula de hoje. São reações de substituição em que o benzeno reage com o cloreto de ácido orgânico, formando acetona, e um hidrácido halogenado. Então, esse tipo de reação é uma substituição de um átomo de hidrogênio do anel aromático por o grupo acila. O grupo acila está representado aí do lado, se você esqueceu. Então, vamos relembrar.
Então, esse grupo ocorre a presença do cloreto de ácido e de catalisadores, como o cloreto de alumínio, formando cetonas aromáticas, muitas das quais são utilizadas em perfumaria por ter odor bastante agradável. O mecanismo que nós vamos estudar aqui é a reação do benzeno com um cloreto de ácido orgânico. Nesse caso, nós temos aí o benzeno reagindo com o cloreto de ácido. Então, o hidrogênio, ele vai interagir com o átomo de halogênio, formando aí o hidrácido halogenado, que é o HCl, enquanto a carbonila restante do cloreto de ácido se liga ao anel benzeno, formando uma cetona. Então, essa reação ela vai ocorrer na presença de catalisador, que é o cloreto de alumínio, e sob aquecimento. E o produto formado aí é uma cetona aromática e o cloreto de ácido. Então, finalizamos assim o estudo das reações de substituição em aromáticos. Espero que você tenha gostado da aula. Então, deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, eu peço que irei ajudá-lo ou assista novamente a aula. E o grande abraço de hoje vai para 3 alunos que estão sempre em dia com as aulas, que são a Verônica Fernandes, o Jonas Boaventura e a Daíse Joyce. Um grande abraço a cada um de vocês. Sucesso sempre! Até a próxima aula.